Mas eu vi um brilho no olhar dele. Mas uma empolgação. Amor, olha isso. Olha quanto futuro que tem aqui pra ser feito. Olha, me arrepio quando eu conto isso. Olha quanto futuro ainda tem pra gente. Eu vejo a nossa área desse jeito, Nathalie. É melhor você aceitar, se adaptar, aprender com ela e evoluir a partir dela. Porque aí eu vejo que são pontos de virada que a gente faz no contexto da nossa gestão, no contexto da nossa visão de empreendedores. E eu acho que assim, a minha intenção é poder atingir o maior número de pessoas e ser plural. Eu acredito muito nessa questão do nada falta, tudo está sendo construído. E isso conecta muito com a educação, com a gente fala muito. Então sempre dá para aprender mais. Eu acho que as pessoas têm que ter menos vaidade. Eu acreditei sempre no meu potencial. E meu potencial, tudo bem, ser julgado bom ou ruim, para mim foi ótimo. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui em mais um episódio do nosso ArxiCast e, gente, com uma convidada muito especial. Nós trouxemos hoje uma pessoa extremamente diferenciada no mercado, é a Nathalie Acera, do Grupo Plus Stands, e ela vai falar aqui pra gente muito de como ela tem se posicionado no mercado. A Nathalie atua diretamente com o pensamento projetual de stands, mas efetivamente hoje a gente quer tirar dela o que de fato ela está fazendo para se posicionar de uma forma tão diferenciada comercialmente e estrategicamente, né, Nath? Não. E eu já vou usar o gancho que o Bueno usou aqui no nosso pré, é sangue argentino. Hoje vai dar Brasil e Argentina hoje. Hoje eu quero ver o que vai acontecer. Nós ganhamos a última Copa, então tem coisa boa por aí. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Tô super feliz. A Nath é uma convidada que a gente estava esperando faz tempo, né, Bu? Nossa. Bom, bem-vinda, Nathalie. Estamos ansiosamente aqui, né, te aguardando por esse momento, né, para final, né, Brasil e Argentina. Ótimo. Ô, Nathalie, seja muito bem-vinda, é isso, né, Bu? A gente gostaria muito, assim, que você falasse sobre a sua trajetória, falasse um pouco da sua história. A gente sabe aí alguns rumores de que, na verdade, você não escolheu muito essa área, foi essa área que te escolheu, e você tem uma influência fundamental. Conta um pouco da sua história pra gente. Tenho, sim. Eu, com certeza, o mundo das feiras, né, dos eventos que me escolheu. Vocês bem sabem, né, meu pai chegou ao Brasil, da Argentina, há 50 anos atrás, e entrou nesse mercado de feiras. E eu, aos 12 anos, ele me colocou na primeira APAS interior. 12 anos? 12 Naquela anos. época podia, né? Naquela época podia. E falou, filha, olha, a feira tá muito boa, você vai ter que ajudar o papai a vender. E me deu um portfólio de aquelas fotos impressas 24x30 na época. Saiu eu de um lado da rua e ele do outro. E aí ele foi pra frente, quando ele viu, eu não tava mais perto dele, eu tava dentro do stand da Santer, o senhor Carlos Alberto, meu primeiro cliente querido. E ele nunca tinha conseguido vender para esse cliente. E aí eu entrei, vendi as fotos. E depois ele ficou durante muito tempo cliente do meu pai. Então, eu quando pisei na feira, foi assim, coisa de alma, encontro de almas. É o meu encontro com o mundo das feiras e já tô, né? Vou fazer agora 41 anos, então façam as contas. Há algum tempinho que eu tô nesse mercado, respirando tudo isso, né? Mas assim, curiosidade, né? Nossa, quem é esse pai, né? Que já há 50 anos está no mercado aí, né? Pelo visto, né? Deve ser alguém muito bem conhecido, né? Quem é do mercado conhece muito bem. O gringo, o argentino, o papito pra mim. Andrés Acera, meu pai querido, um beijo, obrigada. Que bom que você me colocou aos 12 anos naquele mercado. Eu saía da escola, minhas amigas iam pro balé, pro shopping, e eu ia pro escritório do meu pai. Que legal. Passar o e-mail da época, né? Que era aquele fax. Facsimile. Pois é, que bom. Foi uma delícia. Ele já te trouxe mas eu vou pra te isso, contar, né? assim, Muito legal. A gente nós temos, né, praticamente 33 anos de mercado, vamos falar assim, tem mais alguns anos, né? E a vida inteira, eu vou te falar, nossa, né? Porque eu conheço seu pai. Ai, que delícia ouvir. Olha, foi sempre uma pessoa caliente, sabe? Assim, gente, que vem com aquele jeitinho de abraçar, de sempre estar elevando a gente, falando, né? Assim, tudo de forma respeitosa, sempre trazendo a gente pra perto. A gente se sentia acariciado. Uma pessoa muito querida. Daí, né, com o tempo, a gente
tinha uma menininha sempre andando atrás, né? Que provavelmente era você, então, né? Mas a gente tá bem contente. A nossa história, a nossa relação começou até como aluna, né? Nathalie, que foi muito legal. E eu lembro de um vídeo que seu pai passou pra gente. Olha aqui essa aluna, essa menina que é fã de vocês. E é muito legal a gente estar aqui hoje. Eu comecei a faculdade de arquitetura por conta do Bueno, né? Lembra que eu te mandei uma mensagem? É verdade. Lembro. O tempo tá me engolindo, mas eu tô tentando aí. Mas, assim, a gente fica muito preocupada, né? Isso foi há uns 2 anos que eu te mandei a mensagem, 38 anos, vou voltar para a faculdade, vou fazer e tal, aquela coisa. Mas por que não? A gente tem que continuar se educando e querendo educar todo mundo, né? Que é o que a gente está tentando fazer com o Mundo das Feiras. Mas eu acho que daí você veio com a pessoa certa, né? Porque eu te contei também que eu fui aos 45 anos, né? Foi e isso. me formei com 50 anos. Claro, eu não tenho essa idade, né? Eu sou muito mais jovem que isso, mas eu terminei com 50. Eu já imaginei, tá fazendo umas contas aqui, não ia bater. Ô, Nathalie, é muito legal você trazer essa história sua, porque quando a gente fala de escolha, eu acho que essa sua história se repete em muitas outras histórias de quem atua nesse setor, né? A gente é meio que envolvido, a gente fica fascinado com esse mundo, né? E tem muito a ver também com esse legado que seu pai trouxe para você, ele te mostrou isso. Tem outros caminhos, mas a gente percebe hoje, na grande maioria das empresas que a gente tem envolvimento, que são pessoas que começaram muito jovens, lá atrás, de uma forma muito sistemática, vai começando a aprender, vai fazendo e não para muito para pensar nessa questão acadêmica, né? O que a gente percebe hoje é que nós estamos fazendo talvez uma retrospectiva para justamente fazer esses questionamentos, né? Quais são as profissões que envolvem a nossa área, quais são as profissões que a gente poderia estar absorvendo. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje, principalmente sobre educação, profissão, mas a gente gostaria de saber o que exatamente você se identificou tanto nessa área para você falar que foi ela que te escolheu. A transformação, com certeza. Porque quando eu chegava no pavilhão, eu falava, gente, não é possível, mas ontem isso aqui estava no chão. E hoje já isso, como que pode? Então, essa transformação, eu como uma boa ariana e sangue argentino, né? Aquela velocidade, aquela coisa imediatista. Toda. Não, mas eu tô na profissão ideal. Os arianos escolham essa profissão. Porque, o Bueno é ariano. Qual a data do seu 28 aniversário? de março. Prazer, eu sou 19 de abril. Já vê? Como a gente se identifica? Porque a gente é muito dinâmico, né? Então, assim, eu amo toda hora estar falando de um projeto, estar falando de uma feira diferente, de um público diferente, sabe? De ter uma percepção diferente, de um briefing. Então, isso pra mim assim, a gente estava comentando agora há pouco, é com muita paixão que eu faço. É paixão. O contrato é algo que eu nem olho, eu deixo pro meu pessoal olhar, porque eu gosto da parte da criação, como você... Olha, é difícil explicar essa parte. Né? Mas... Agora vocês têm muitas testemunhas, você já está mais do que explicado, agora está gravado. Como a gente está falando, a voltagem não é 220, o pavilhão é 380, então essa é a nossa muito voltagem. Legal, muito Mas foi bom. isso, isso fazia parte da transformação, que eu falei, gente... Não, eu preciso trabalhar com isso. Muito legal, maravilhoso. E agora eu tenho uma provocação para fazer para a Nathalie. Arruma meu microfone aqui. Arruma. A gente discute muito sobre o profissionalismo na nossa área, sempre. Eu acho que sempre esse daqui vai ser o fundamento dos nossos encontros. Você se enxerga na forma, no formato da tua empresa, da tua equipe hoje, você se identifica com a denominação montadora? Primeiro eu preciso te dar a minha percepção do que é uma montadora. Montadora monta carro, monta stand, monta pneu, monta mesa. Então nós não somos somente uma montadora. Isso faz parte da nossa entrega. Né? Hoje, é uma etapa no seu processo. Exatamente, né? Para nós aqui do Grupo Plus, e eu lá, quando eu comecei a ver grandes projetos, acompanhar meu pai, acompanhando muitas montadoras, e depois eu comecei como agência, né?
te expliquei um pouquinho. Posso já aproveitar o gancho? Pode, Fica à aproveita vontade. porque Eu acho que vai muito além. Você eu me tenho- falou, vai além das paredes. Exatamente, é muito ali na montagem. Então, eu comecei lá, minha primeira feira numa FIPAM, quando eu comecei com uma agência, o que eu fazia? Eu chegava assim e falava, Bueno, você já tem água no seu stand? Você já tem lanchinho, já tem segurança, já tem limpeza? E eu passava nos stands vendendo. Era assim que eu comecei me identificar. Então, assim, eu queria estar lá da maneira que fosse. Não importa como. Não importava como, porque eu Mas queria com o olhar na solução já, né? com o olhar na solução, exatamente, porque é isso e a minha narrativa com os clientes é essa. Eu hoje chamo carinhosamente o meu expositor de expositor inteligente, né? Então, assim, o pessoal do meu marketing, mas o burro? Eu falei, o burro não vai entender isso. É inteligente, porque a pessoa inteligente quer economizar tempo. Tá numa feira, tá num evento, ela tem que estar preocupada com o que ela vai proporcionar de conteúdo, ou de melhores equipamentos, ou de soluções. Relacionamento, De se envolver relacionamento. com o visitante. Então, não tem que estar preocupado ali com a parte do catering, se a recepcionista está bem arrumada, se o stand está limpo, se as credenciais estão prontas. Então, assim, nós somos muito além da montagem. Hoje, o Grupo Plus é uma tríade, né? Então, eu comecei a perceber isso, comecei com uma agência, aí virei montadora e agrupei a agência. E hoje também nós temos uma agência de marketing estratégico. Então, é uma tríade para mim. Primeiro, planejar né, pensar no que fazer. Depois, porque assim, muita gente hoje chega e fala, eu já tenho um briefing. Aí o provocativo mas você tem certeza? Maravilhoso. Assim, eu tenho um briefing. Briefing. 2 mesas. 4 metros quadrados de stand, 2 cadeiras, né, e uma mesa. Quero uma sala de reuniões. E quero uma sala de enfim. reuniões. Esse é o briefing. Porque elas pensam num ambiente, né? E elas esquecem, assim, que o ambiente... obviamente, a gente precisa organizar o ambiente, mas o antes disso? O que você vai fazer para que as pessoas se sintam bem naquele ambiente? Se sintam confortáveis, que a sua comunicação fique clara. Então, essa pergunta provocativa de se eu me defino como montadora, não me defino. Maravilhoso. E gostaria muito que os meus colegas, porque a gente não tem concorrente. Quem está pensando lá em cima e no crescimento, não é sobre isso, é sobre a gente se juntar, Sim. né? Que mudassem um pouquinho, ou repensassem, não mudassem, não quero que ninguém mude. Repensar. Legal. Repensar essa questão, montar só stands. Eu acho que desmerece um pouco a grandiosidade do trabalho que, de uma forma geral, todos nós fazemos, né? É algo que a gente buscou muito entender também a nossa atuação, mas ok, não é sobre nós hoje, mas a gente tem muito essa preocupação de sempre buscar a colaboração de todos no pensamento projetual. É usar muito mais do intelecto do que a mão de obra em si, né? Exatamente. E quando a gente coloca nesse lugar, a própria instituição, que é a empresa, se você já se classifica como montadora, eu fico aqui questionando como que toda essa equipe se enxerga nesse processo de achar solução, ser prestador de serviço, estar a serviço de um expositor inteligente. Então, eu trago essa pergunta como provocativa, porque no meu desejo, Você me provocou, você conseguiu. Eu consegui e eu queria provocar muitos. E eu adoraria mudar isso junto com a nossa associação. Adoraria. Por alguém tem que começar. Por alguém tem que começar. Né? Então, assim, a roda, ela começou porque alguém entendeu que aquilo ali ia funcionar melhor. Então, perfeito. A gente até tinha falado um pouquinho... Eu vou fazer a analogia da igreja agora. Ai, que legal. É muito legal essa muito analogia. essa questão, assim, se você fosse cristão há 10 anos atrás, você já imagina aquela pessoa, aquela senhora de saião, cabelo comprido, né? Porque ia para a igreja, aquela coisa toda. Mas precisou alguém olhar, não para a igreja, mas quem consumia a igreja e reeducar. Olha, vem porque é muito bom, que você também pode ser cool, você também pode ser descolado, entendeu? Você também pode ter cabelo pintado e um monte de coisa. E começou a mudar a mentalidade de quem consumia. Então, é o que eu falo muito, eu quero mudar a mentalidade, claro, dos nossos colegas, a gente ajuda, a gente participa, mas principalmente do expositor, aquele quem está lá no final, precisa entender isso. Enxergar. E ele começar a cobrar. Porque ele precisa começar a cobrar. Porque alguém começou a querer educar os cristãos, e aí começou a aumentar, e o número de igrejas começou a tomar mais consciência, e porque elas foram obrigadas a repensar a forma com que elas essa viviam. analogia. Não é, gente? Não, eu amo também. É muito E legal. eu sou cristã, legal. eu acho incrível. É muito legal, maravilhoso. E aí, a gente fica aqui pensando, né? Será que essas empresas, as nossas
colegas estão preparados para esse mercado? Esse mercado aí focado, por exemplo, no visitante? Porque aqui você está falando do nível de consciência do expositor que a gente contrata. E aqui também é um outro debate que a gente pode fazer, tá? E quem vai de fato estar ali participando, estar naquele espaço? Você acha que o mercado, e com tudo que permeia essa área, está de fato preparado, está percebendo essa necessidade de gerar algo diferente para o visitante, para quem vai estar ali? Eu acho assim, eu acho que quem está numa feira e percebeu esse jogo, não contrata uma montadora, contrata uma agência para pensar. E a montadora para executar. Então, por isso que desde o ano passado a gente tem o Plus Feiras, que é a nossa agência de marketing estratégico, especialista em feiras de negócios. Né? A gente tem tudo dentro da casa. Mas hoje, se algum expositor quer pensar nisso tudo, ele vai para uma agência, ele não vai para uma montadora. Perfeito. Então, nessa questão da educação que a gente está falando, se a gente conseguir também, como montadoras, ou quem monta estandes, também pensar nessa parte de estratégia, vai ter muito mais clientes. Vai conquistar muito mais coisas. Que vai ajudar o cliente a pensar nessa ambientação. E como receber. É quase uma prestação de serviço diferenciada. É levar algo diferenciado como solução para esse cliente. É mais ou menos isso a proposta? Eu acredito mais ou menos assim, vai. A montadora tem o corpo, né? E a Plus tem a alma, né? Porque é isso, né? Que eu acho que embeleza, né? O corpo, né? É o sorriso, é tudo. Exato. É como receber, é como, né, trazer, convidar. Entende? É uma solução completa. Isso, eu acho que deve ser por aí, né? Eu acredito também, porque assim, se não é somente um empreiteiro, não é uma montadora, perfeito, né? Entende? Então, assim, é isso. Na minha visão, faz parte pensar, né? A gente compartilha muito dessa ideia. Faz parte pensar, porque a gente vê hoje muito, infelizmente, eu recebo diariamente, não sei, vou chutar o número, 20, 30 briefings por dia, né? Feiras diferentes do Brasil, aí a gente tem uma equipe trabalhando de BDRs, vários canais de venda. Então, eu vejo muito assim, chega lá, um projeto nesse layout. Eu tenho lá 100 metros, eu quero 2 salas de reuniões, quero isso, quero aquilo. Aí, com quantas montadoras está cotando? Você e mais 9. A gente passou por isso recentemente também. Aí, mas assim, a gente vira a cara, mas tem muita gente que abraça. E tá tudo certo, não acho que isso tá errado. Mas assim, hoje, aí você tem lá 10 projetistas trabalhando para você, ou até aquela montadora que tem 1 ou 2 projetistas, ela pega um projeto de sapato, troca o logo por uma de energia e conecta, e o pessoal fala assim, que lindo, tá maravilhoso. Aí você olha, você fala, você troca o logo, então você começa a perceber também nas feiras que os estandes são cada vez mais parecidos. Então, o mercado não está acompanhando essa evolução da inteligência projetual? Não está. Não tá. Hoje você vai numa feira, vamos falar de feiras, né, que é mais famosas, mas você vai para umas feiras de médio porte, assim, é a mesma testeira, a mesma parede, sabe, sem uma evolução de revestimento, de pensar. De material, né? A gente vê o quanto a gente é requisitado e a gente fica pensando, meu Deus, mas tem uma simplicidade no que a gente faz, mas tem uma complexidade projetual. Talvez pareça simples na entrega, e também nem sei se parece simples na entrega, porque a gente trabalha muito com tecido, né, Nathalie? E a gente fica, às vezes, eu não sei que adjetivo que eu queria usar, eu acho que é assustado. Do quanto o cliente deseja algo diferente, mas ele não sabe nem pedir. Exatamente. Eu queria muito, vocês têm feito umas coisas que é muito legal, assim, a gente recebe pedidos, assim, e a gente fala hoje mais nãos do que sim, Nathalie. É muito chocante isso, né? Eu não sei, realmente é algo a se pensar mesmo, porque isso, a gente fica indagado com esses detalhes, né? Mas é gozado na vida pessoal, porque sempre tem uma pessoa, né? A empresa são pessoas. Sim. E chegando em uma pessoa, em qualquer pessoa, quando ela pensa algo pessoal dela, eu vou cortar o cabelo. Você não tem seu cabeleireiro? Que é uma pessoa que praticamente coloca um design em você, te organiza certinho. Você não gosta desse atendimento? E outras coisas, se a gente for falar
pessoalmente, né? Eu Sim. gosto de ser atendido e eu gosto de ser exclusivo nas minhas escolhas. E faço por isso. Sim. Agora, Personalização. por que esse mesmo conceito, né? Ele não leva para a empresa, sabe? De querer isso. Porque é igual você falou, a pessoa, a empresa vai para o mercado. Se for para ser tudo igual, é igual você falou, fique em casa, né? Faça a sua reunião. Eles olham assim pra mim, como assim essa moça tá falando pra mim? Não, mas você precisa de algo. Se você vai sair na rua, você se arruma, né? Se organiza, todo. Então é sobre isso. Então eu acho que, eu não sei qual palavra que realmente a gente poderia chocar o mercado, né? Pra gente começar a ter uma educação, chacoalhar. Eu acho que tá muito na educação do expositor. Porque assim, por que o mercado não mudou até hoje? Se você pega fotos de stand de 10 anos atrás e pega fotos de stand de hoje, é a mesma coisa. Então, assim, tem muito mais do mesmo. Porque, de repente, pode ter tido outras empresas que também quiseram em algum momento revolucionar, mas desistiram, entendeu? Então, assim, eu só quero vender. Então, assim, o mercado... Que dá trabalho. Dá trabalho, mas o mercado está aceitando isso, mais ou menos, eu continuo vendendo. Então eu não vou me preocupar. Entendeu? Eu não vou me preocupar com isso. Então, assim, é uma barreira muito grande, principalmente no meu mercado, no nosso mercado. É o nosso, né? Que é nosso, né? É o nosso. Que é, assim, no nosso mercado que é muito tradicional. Entendeu? Então, assim, porque eu tô há 30 anos, por que eu vou mudar a minha percepção agora? Se eu atendo esse cliente e aquilo que eu faço para ele me paga bem e tá tudo certo. Será que eu vou mexer nessa, como chama aquele negócio das abelhas? No vespeiro. Você acha que eu vou mexer nesse vespeiro? Não, entendeu? Então, assim, é pra mentalidade jovem, é pra gente que tá vindo. Me ocorreu uma coisa agora, de uma fala sua, me trouxe uma sinapse aqui. Você fala muito da educação do expositor. Nós atendemos muito, como a gente não faz estandes, a gente atende também uma boa parte de clientes que são promotoras. E por isso que a gente sabe tanto de pavilhão. Então, a gente não faz stand, mas a gente convive com esse mundo dos stands. Você tem percebido, não sei, uma pergunta, mas talvez seja aqui um questionamento com a gente também. Nós temos percebido um desejo de mudança e evolução vindo das promotoras. Pelo menos eles têm buscado a gente para fazer espaços um pouco diferenciados, talvez trazendo um pouco mais de valor para o visitante, provocando um pouco mais as experiências que esse visitante... Você acha que pode ser como o seu olhar está mais em expositor, não sei, você acha que pode ser um movimento que vai agregar com esse nosso desejo de educar o mercado, esse movimento vindo das promotoras? Você já sentiu isso? Olha, existe hoje uma promotora no mercado que ela percebeu, ando vendo bastante postagem no LinkedIn, inclusive, dela trabalhando essa educação do expositor. Como a minha narrativa é um pouco mais provocativa, existem, sim, promotoras que querem trazer a experiência, que é o expositor que está cutucando, mas eu também acho que tem muita promotora que está querendo maquiar, porque ela continua também fazendo mais o mesmo, superfaturando, cobrando valores assim, absurdos de metro quadrado, de energia e de hidráulica, né? Então, os expositores estão assustados, mas assim... mas eu não vou participar daquela feira, então eu pago o preço, entendeu? Então, assim, eu acredito muito em promotoras, principalmente as internacionais, que, né, a gente sabe que a educação lá de fora tem uma percepção diferente. Então, acredito que também tem muitas que, assim, vamos fazer alguma coisa diferente para... Tá dando certo, para fazer com que o expositor visualize que aquilo tá diferente, que tá mudando, sabe? Percebo muito que é isso. Ainda estamos a passos lentos, talvez, por isso que eu insisto que a educação não está na promotora e não está mas é um assunto bom, porque assim, talvez para ver como a educação é tão forte, né? Se a gente falar de pessoas de novo, agora quem recebe, se ele entendesse, não é entendesse que a gente não está falando de ninguém leigo. Né? A gente está falando de profissionais do mercado também, que tudo bem que não tenha tempo, né? Mas são pessoas que são preparadas lá do outro lado. Quem contrata, né, o tipo de trabalho são pessoas preparadas, não é ninguém leigo. Você diz quem? Quem contrata o stand,
O expositor. O expositor. O expositor, exatamente. Aham. Então, agora, se talvez você mostrasse para ele, né? Porque eu acho que dentro da cadeia de atividades suas, como já cresceu a cadeia e chega até a agência, né? Para a gente dar a experiência e falasse talvez o grande 80-20, que fala 80 é o que a gente pensa, é o que vocês vão pensar. Não vai custar mais nada para ele, escuta o que a gente tem para te falar, porque enquanto está no pensamento, custa, claro que custa, eu não estou falando que não custa, mas depois a entrega é 20. Então talvez essa pessoa que a gente precisaria de alguma forma educando, talvez para o 80-20, porque às vezes a pessoa não tem mais paciência, ela quer falar, sabe? Mas eu acho que assim, o expositor também, Ricardo, ele tá muito preocupado, assim, porque ele é inteligente, óbvio, né? Vai estar no cargo todos Sim. aí, pelo amor de Deus. Mas eu gosto de provocar. Eu preciso pra gente... O que essa pessoa tá falando, né? Mas a visão deles, do diretor de marketing, do diretor comercial, do dono da empresa, é assim, eu vou pra feira porque eu só quero vender mais. Eu quero ver. Não quero colocar nada lá de buffet, não quero, porque assim, põe lá uma água, eu não vou ficar colocando coisa pro pessoal comer. Entendeu? Então, assim, porque ele acha que ele tem que ir para uma feira empurrar o produto para o cliente. Ele tem que ir lá mostrar o equipamento, só mostrar as soluções dele. E ele esquece que tá fadado ao fracasso, né? Você entendeu? Então, assim, a experiência desse visitante que vai visitar ele no stand começa quando ele saiu lá de Pirapora de Bom Jesus. Que ele saiu da casa dele, que ele pegou um ônibus, um avião, um jatinho, o que for, mas alugou um Airbnb, um hotel, se programou para estar naquela feira, para poder conhecer as soluções daquela feira. E aí chega lá, não consegue falar com ninguém, o stand está lotado, aí está lotado daquele pessoal que eu chamo do amendoinzinho do shoppinho, que fica só no relacionamento, conhecido, vem aqui tomar um shopping comigo. E aí aquele vendedor sai da feira falando que a feira é ruim. É impressionante isso. Não é? Eu acho. Isso acontece. Eu acho. E talvez, eu acho que isso que o Bueno quis trazer, primeiro que você falou do 80-20, Bu, eu fico imaginando como você se dedica 80, e o 80 que a gente fala é muito da questão projetual, sabe? A gente usa muito isso lá na Bueno. Mas também como você dá 80 numa concorrência com 9. Então, assim, mas é sobre educação, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Exato. É o que a gente, enfim, é o que a gente está buscando aqui. E aí, quando a gente fala em buscar, é sempre falar de uma questão evolutiva. A gente sabe que não somos o mesmo de 10 minutos atrás e está tudo bem. A gente está em processo de transformação, de evolução. Eu acho que esse tipo de conversa faz com que a gente reflita e leve para alguém que esteja aqui ouvindo com a gente e que possa realmente trazer, enfim, pontos de virada, que é aí que eu quero chegar. Dos pontos de virada de um negócio, aconteceram muitos com a gente na Bueno. Nos seus 15 anos, né, Nathalie? 15 anos do Grupo Plus, quais foram os pontos de virada na história de vocês ou no negócio de vocês? Teve muitos, né? Como eu comecei falando sobre estar lá na feira, vendendo uma coisa, vendendo outra sozinha e virando agência e depois a montadora e agrupando tudo isso junto hoje, né? Foram vários pontos de virada e assim, eu só queria complementar uma coisa que você estava falando antes, que você não veio na cabeça. Joia, vai. Educar é algo muito cansativo. Os líderes nas empresas, eles formam... o líder está ali para formar pessoas. E hoje, dentro da minha empresa, eu ando vendo muito a questão da facilidade com que o colaborador vem para uma entrevista, fala que vai fazer e depois ele sai rapidamente e troca para o outro. Então, assim, educar é algo cansativo. Então, nas feiras, dentro da empresa, então você fala assim, quem é que quer aprender? É aquela pessoa que está com você há muito tempo, aquela pessoa que vai estar lá, né, proativa, que vai estar... Então, assim, a tarefa do educar, ela não é fácil. Não é fácil. Mas é para quem, de fato, quer revolucionar, para quem quer crescer na vida, para quem quer se reinventar. Fazer a diferença, quem quer ser visto como um líder. Quer ser visto como um líder, né? Então, um líder é alguém que vai puxar outras pessoas para esse movimento, né? Isso, perfeito. Então, eu queria complementar isso porque eu acho importante, porque a gente bate muito nessa tecla de educação, né?
E no Grupo Plus não é diferente. Assim, eu tenho, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham comigo desde que eu comecei. É lindo de ver. Então, assim, a gente, claro, evoluiu com galpão, com mão de obra, com processos, e o processo todo dia muda, todo dia melhora. E que bom, porque a evolução é para isso. Exatamente. Aí tem gente que fala assim, mas Nathalie, ontem não era assim. Eu falei, pois é, mas ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã é amanhã. E vamos crescendo, e vamos evoluindo. A gente percebe que teve um problema aqui e a gente vai melhorando. Então, nesses 15 anos, nós tivemos vários pontos de virada. Tivemos a pandemia, que foi um grande desafio. Foi. Eu saí pra rua para vender totem de álcool em gel, assim. A gente vendeu muito totem de álcool em gel, né? Então, muitos fizeram isso. Muitos fizeram isso, muitos. Então, assim, foi um ponto de virada que antes da pandemia, eu já estava com o meu galpão, né? Muito bem ali, com o meu filho Pedro na barriga e de repente o Pedro nasceu em fevereiro, eu estava com toda a minha equipe no Rio de Janeiro. Meus produtores ligaram, falaram, põe tudo de volta pro caminhão. Eu falei, gente, como assim? Ai, e volta tudo para trás, não arrepia. Então, assim, tantos pontos de virada, né? Então, assim, independente do número de viradas, eu acho que a gente tem que estar preparado se é isso mesmo que a gente quer. Por isso que eu falo que a profissão escolhe a gente. Quem trabalha, né, com feiras, e a gente estava batendo um papo ontem, eu acho que é sobre essa questão das pessoas que estão da geração Z, né? Podemos já falar? Opa, vai da geração. Ela me perguntou aqui, não, a pergunta era sobre das pessoas que vinham trabalhar agora, né? Exatamente. Aí eu falei que no mundo de 2025, que agora a gente está até sendo obrigado a olhar para a saúde mental, quem é que quer trabalhar com eventos? Quem é que quer virar a noite no pavilhão? É quem tá com muita vontade, quem ama a cenografia, que entra num hotel, fica passando a mão nas paredes, isso aqui é feito do quê? Como que isso aqui foi construído? Então, assim, na minha opinião, toda profissão tem que ter paixão. Então, aquela pessoa que não está se desenvolvendo ou que não quer aprender é que ainda não se encontrou. E a gente está falando de muitos, né, que não estão se encontrando. E muito do nosso papel aqui é mostrar esse mundo que às vezes tem um certo mistério. Uhum. E às vezes tem uma leitura errada também. Às vezes pode parecer que é glamour, né, que é uma profissão glamourosa, tá sempre em contato com eventos. Tá sempre... Eu acho que é glamourosa. É que a gente também ama. A gente também ama. Mas vamos aqui. Uhum. Se a gente não tornar, você gostou, né? Torna. Parece que é do interior. ABC paulista, torna. A nossa profissão, da forma que a gente pensa e a gente gostaria de ser visto, quem vai tornar para nós? Exatamente. Então é glamourosa. É glamourosa. E assim, eu acho que essa questão da transformação, né? Assim, isso aqui tá no papel, e como que eu imagino isso? Isso vai virar real, isso vai virar construtivo, né? Mágico. É mágico. É mágico. Eu vejo que talvez esse atrativo... E é importante a gente falar da geração, que a gente pode ter muitas pessoas dessa geração ouvindo aqui e que pode não... É uma oportunidade. É uma oportunidade, Bui, porque a gente faz uma interpretação e ontem a gente falou muito disso. E hoje eu também já falei disso, que quando a gente aceita que a gente está enfrentando uma nova geração, é melhor você aceitar, se adaptar, aprender com ela e evoluir a partir dela, porque aí eu vejo que são pontos de viradas que a gente faz no contexto da nossa gestão, no contexto da nossa visão de empreendedores. A gente tem percebido também que essa conversa sobre a geração, ela é unânime. Onde você transita, as pessoas estão falando existiu, sobre... né? E mas, sempre existiu. Mas sabe que, parando para pensar um pouco, é isso. É isso, quem sou eu para falar isso, né? Não, mas é quase uma conclusão. É que hoje, eu acredito, né, foi denominado. Hoje foi explícito, né, a geração Z, né, que é Millennials também, que é o nosso que vem vindo, que hoje está tudo na internet, hoje é um sistema educacional mais fácil, enfim, isso existe, é um fato. Uhum. Mas se eu parar para pensar um pouquinho na minha época, né, que não faz muitos anos. Eu já ia falar, mas na época... Foi ontem. Ontem. Não, então, os meus amigos, todo mundo tem amigos, né? Uhum. E, enfim, se a gente para olhar para trás, assim, tinha os meus amigos que poderia ser da geração Z, uhum. que achava que, tudo é bacana, tudo é legal, vou conseguir um trabalho que seja na área de TI, que todo mundo só quer trabalhar home office e tal. Pô, bacana.
Eu acreditei sempre no meu potencial. E meu potencial, tudo bem, pode ser julgado bom ou ruim. Para mim foi ótimo. Eu sempre trabalhei, de dia e de noite, mas porque eu gostava também bastante, Você se mas eu me realizava, realizava. É. Então, assim, eu acredito que quem se encontrar dessa forma hoje Sim. e saber que isso é algo do ser humano, né? Nasceu dessa forma, né, vamos falar, o homem, a mulher precisa trabalhar, sabe? Para se desenvolver de tudo, é só tocando, é só vendo. Essa é a nossa mentalidade. Eu Não, então, mas eu acho que quem perceber, Sim. e hoje, nessa geração, vai se destacar muito mais. Porque Isso, se alguém isso eu está também procurando, acho. nossa, o que eu vou fazer da minha vida hoje? Porque eu queria às vezes uma atividade diferenciada. Não, ser diferenciado hoje realmente é quando a gente encontra uma pessoa que está disposta, que quer, que vê o brilho nos olhos. Essa pessoa não Facilmente vai se destacar. Mas E com precisa de muito pouco para se certeza, destacar. Com Isso certeza, hoje ele vai gente... destacar total, assim, na vida. Não importa o que faz, mas tem que ter esse... Até porque a gente precisa, eu acho que mais do que nunca a gente precisa absorver, a gente precisa se adaptar, estudar constantemente para entender comportamento. Você falou de inteligência, né, emocional. A gente está o tempo todo buscando formas de adaptabilidade, porque a gente precisa dar resultado, mas a gente precisa de convívios saudáveis também dentro das nossas empresas. E na contramão disso, assim, saúde mental e estudar comportamentos, nós vamos ter um workshop no Grupo Plus nos próximos dias para uma parte da equipe para falar de inteligência artificial. Ai, que bacana. Conta um pouco sobre isso. Porque o que acontece? Hoje, né, a gente tem toda essa percepção de educar e tudo mais. Mas tá tudo bem que tem gente que só quer aquilo ali e não precisa pensar muito. Então, a gente perde muito tempo hoje nessa esteira de projetos, né? Essa esteira de projetos, vocês sabem como que é aquela loucura, né? Loucura. Então, assim, a gente percebeu que tem muita gente que às vezes nem quer essa parte intelectual nossa, que ela só quer de fato o projeto e ela precisa entrar numa esteira diferente. Então, nós vamos começar a usar a inteligência artificial, né? Então, a gente está com um consultor que vai ensinar para ali 2 pessoas da geração Z que trabalham com a gente a como a operacionalizar E aquilo. trazer agilidade nessa etapa. Porque você grava aqui, mais ou menos estou sabendo, tá? Que eu ainda estou entrando. Eu baixei meu aplicativo esses dias. E aí você tem que dar o comando certo pro robô para te preparar o prompt e vai te dar 10 vistas de projetos diferentes. É verdade. Entendeu? Então a gente tem isso de a gente querer educar, de etc. Mas o mundo também está muito rápido, né? Aonde será que vão estar as feiras, os eventos daqui a 20 anos? Se todo mundo quer ficar no home office. Mas eu tenho assim, eu vou falar bem... não, eu nem vou tocar nessa agora começou. Não, é porque, assim, eu acho que todo mundo pensa na inteligência artificial e quer ficar ali de boa. Eu não sei, esses dias eu até brinquei, né? A gente viu um acidente aéreo, né? Que, obviamente, que eu fiz só uma analogia, né? Não sei se fui feliz ou infeliz. Mas, tipo assim, o avião desceu e o trem de pouso não saiu. Vamos supor. E, enfim, aconteceu uma catástrofe. Daí, eu fiquei pensando assim, ele falou, minha parte eu fiz, é inteligência artificial. Então, daí a resposta é, a hora que ao vivo estiver lá as coisas montadas, né? Como que resolve se dá um problema, né? Se todo mundo tá na inteligência artificial, não consegue, não pensa. Não pensa. Enfim, eu não tô Tem que falando... dar pra dar o comando, eu não tô falando se é ruim ou não. Tô falando que primeiro o profissional, a pessoa precisa... Pode ser até em paralelo, não tem problema, porque agora chegou antes a inteligência artificial do que o ser humano pensar que é um profissional. Exato. Ele vai ter que fazer uma faculdade. Ele vai ter que ficar 5 anos, senão ele não é o diploma. Será? Mas... Aí que tá a provocação, será? Porque hoje você fala assim, robô, eu quero um projeto assim, com esses detalhes, com essas referências.
Então, assim, isso assusta também. Agora que eu comecei a pesquisar isso e que a gente contratou esse consultor, eu falei, gente... Não, mas é lindo isso. Eu amo isso. E a gente assiste, assim, A gente tem normalmente, tentado também. antigamente, né? Não mais agora, mas daí os clientes mandavam, nossa, vocês conseguem montar isso? Na área de vocês, eu acho que vem um monte de Tem imagens vários lindas, né? arquitetos da IA já. Isso. Ah, então. Daí você olha assim para aquele lá e fala, nossa, lindo, maravilhoso, né? Daí, será que fica em pé? Onde será que está apoiado isso? Então, tipo, talvez vamos dividir as atividades, né? Então vai o arquiteto que usa a inteligência artificial e cria essa imagem maravilhosa. Tudo bem, bacana. Já com um pensamento técnico, Não, talvez? Não, é só até ideia. aí- Eles não estão aí. Esse é um grande desafio pra gente de arquitetura. Isso. Eles não estão fazendo isso ainda. Ainda As não. escalas e não. Então- Mas a concepção, Mas às vezes, ajuda, né? Um visual. A concepção, tá bom. Então, o engenheiro vai ter que trabalhar 2 vezes. E daí a gente vai ter que ter ótimos engenheiros. Por É esse quê? o ponto. É esse o ponto. Porque aquilo vai ter que ficar em É pé esse o e daí ele vai ter que, né? Sempre aquela brincadeira entre arquiteto e engenheiro, né? Nossa, vai colocar um pilar bem no meio da minha arquitetura, né? Esse que é o desafio do arquiteto, né? Entre Exato. engenheiro, né? Ele faz aquele design lindo, maravilhoso, o arquiteto do convencional, e de repente o engenheiro fala, então, aqui eu vou precisar colocar um pilar aqui no meio. Não, você é louco. Ué, você Acabou com a minha não vai, obra. acaba com a obra. Mas eu só tô também provocando, né? Porque eu sou um usuário da inteligência artificial também. Sim. Só que a gente tem uma experiência, né? Vou fazer uma comparação aqui. Ó, se você não sabe aquilo que você pede pro robô, ele não vai te dar o melhor projeto. A mesma Exatamente. coisa, meu expositor, ele não sabe o que ele pede pra mim. Então ele vai receber qualquer coisa. Então não Estamos adianta. todos educando a inteligência artificial. Exato. Todos nós precisamos subsidiar o fazimento. Através do pensamento ou através da composição, sei lá, de um texto, de uma imagem. Todo mundo está precisando ser educador hoje. Nós somos educadores da inteligência artificial. A gente também tem que aceitar isso e usufruir da melhor maneira, né? E tentar buscar cada vez mais. E eu sempre lembro daquele filme Lucy, quando a gente fala da inteligência artificial. Que no Lucy, fim, Lucy. não assisti. Não, maravilhoso. Maravilhoso, ele não é de agora, mas ele é uma inteligência, ela acaba, enfim, não vou dar spoiler, mas eu visualizo a inteligência artificial daquela forma, quando ela recebe uma carga de conteúdo tão potente, tão absoluto, tão universal, tão grandioso, que ela se explode nessa quantidade Você de já contou o final do conteúdo. filme. Não dá spoiler. não é como, mas tem todo, Não, né? Eu contei um pouco. Sem spoiler, porém o final não explode. Quer que a gente corte essa parte? Não, corta não. Ô, gente, desculpa aí, mas Mas vale a assistam pena. pra entender o porquê que ela A jornada é bacana, da a explosão. jornada. Assistam, porque eu vejo que a gente está passando por isso, nós estamos alimentando. É verdade. E nós somos extremamente necessários nesse processo de educação da inteligência artificial. E quanto melhor a gente alimentá-la, melhor a gente vai usufruir da resposta. Exato. Mas ainda assim não resolve toda a nossa vida. Vamos voltar pro pavilhão, a vida como ela é. Ai, Vamos dar voltar. Vamos A aterrissar discussão de é novo. maravilhosa, uma É aquele lá, porque vem com é uma chão de dor. pavilhão, chão de Chão. pavilhão. Bora. Porque vem com uma dor, mas vem também com um espaço e vem também com uma oportunidade que eu não posso perder nunca. A oportunidade de falar das oportunidades que esse mercado nos oferece. Sim. E principalmente falando do que é hoje a plataforma Arcsy, que é mostrar todo esse ecossistema, as possibilidades e ajudar quem está perdido. Porque nós somos super bem-sucedidos aqui hoje, Sim. graças ao nosso negócio. E por que será que existe tanta barreira para entrar no nosso negócio se tudo que a gente tem, se tudo que a gente conquistou, a gente trouxe desse lugar? Onde eu quero chegar? No Grupo Plus, você deve ter dificuldades de achar profissionais. Assim, quais são os profissionais que mais você tem carência hoje? Que você está assim, desesperada? Fala olhando para tela, para a câmera, porque deve ter gente lá, do outro lado, precisando. E a gente está precisando fazer esse match. E deixa já, né, a sua né? linha ali. RH, arroba Grupo Já Plus. bota tudo aqui, a gente .br. bota.
Olha, eu acho assim que o mercado, ele tem muita gente boa, mas eu acho que o mais difícil hoje é essa questão das pessoas se conectarem com a cultura das empresas e com... Porque a nossa cultura de pavilhão, ela é muito diferente. Então, assim, eu encontro bons profissionais, só que assim, o financeiro, às vezes num domingo, ele precisa pagar uns cabos aéreos que eu tive que pedir extra. Eu encontro essa pessoa que seja disponível, nessa disponibilidade. E as pessoas cada vez mais querem, que nem a gente estava falando, o home office, das 10 às 14, na praia, tomando, entendeu? Uma cervejinha, entendeu? E ganhar milhões, tá tudo certo. Mas eu acho que a maior dificuldade não tá... Porque você hoje, olha no LinkedIn, né? Assim, se você quer um bom profissional de financeiro, você encontra. Você quer um bom produtor, eu acho assim, produtor também é uma profissão que fica a dica. Eu sou uma eterna produtora de eventos e não existe hoje faculdade para ser produtor de eventos. A faculdade é a pessoa proativa, a pessoa que quer resolver, que resolve problemas. Eu tenho, por exemplo, uma produtora excelente executiva que ela se formou enfermeira. E aí eu falei para ela, você sabe por que você é boa produtora? Porque você cuida de pessoas. É verdade. E normalmente nas emergências. Nas emergências, todo mundo ama, entendeu? Todo mundo ama ela. E, assim, ela resolve o problema, ela tem aquela paixão para resolver, ela te entende, ela te escuta. Então, os clientes, às vezes, estão desabafando com ela. Falam, gente, entendeu? E ela se formou enfermeira. Então, assim, eu acho que no nosso mercado, não existe algo que esteja faltando em relação à técnica. Mas eu acho que é o sentimento de estar no pavilhão, essa disponibilidade. Porque, assim, a gente... uma montagem, 3, 4 dias. A gente sabe que, por mais que a gente tenha planejamento, a gente trabalha com eventualidades. Né? Eventualidade. Então, tudo muito bem planejado. Choveu, atrasou, quebrou um caminhão, a feira não liberou. N coisas podem acontecer. Então, essa proatividade, essa disponibilidade é o que as pessoas não estão querendo ter mais. Muito legal. Então, acho que é isso que... Que é o mais difícil de ensinar, que não se ensina. Não se ensina. O restante a gente ensina. Então, mas é uma boa dica. Porque às ótima vezes a dica. pessoa perfil, né? tem esse perfil, gosta, mas não sabe como entrar na atividade nossa, não sabe, né, às vezes como estar chegando na nossa atividade, mas tem essa característica, né, porque vamos falar assim, tem pessoas e pessoas, sempre vai ter pessoas e pessoas. Sim. Então eu acho que é o caminho que a gente tem que mostrar para eles, assim como a gente está mostrando aqui, que existe essa possibilidade. E às vezes Exato. Dentro da nossa empresa mesmo, o perfil ele é muito mais valioso do que realmente o que a pessoa faz. Porque a gente prefere pegar uma pessoa que tenha essa alma e esse perfil. Perfil e caráter, né, Ricardo? Exatamente. O resto a gente desenvolve, né? Porque daí depois, tudo, né? Vamos supor, dentro da empresa, como que é a alma da empresa, como que a gente gostaria que ele trabalhasse, a educação dentro da empresa, o que vai ser feito, se a gente pode transformar ele em um profissional A, B ou C dentro da empresa, tudo. Daí ele vai ter uma carreira ali dentro. Mas tem que ter essa disponibilidade, essa vontade. Assim, eu sei que vocês também têm muita gente trabalhar há muitos anos, mas vocês também passam por isso, dessa rotatividade de pessoas que fazem, não, contratei, pessoa ótima, a pessoa começa a perceber que pavilhão é que essa vida tem uma energia extra e a pessoa recua? Não. Ai, não. Então, por favor, façam um módulo desse curso para ensinar pra gente. Não, porque assim, o pavilhão, né, tá uma loucura pra mim. É que a gente não atua só no pavilhão, né? Então e diferente. aí tem uns contrapontos que são importantes. Por exemplo, a gente faz um evento 2 vezes por ano e a gente vai para dentro de um hotel. E é um bom do hotel, assim, é um bom resort. E a equipe fica lá durante uma semana. Que delícia. Então, é muito diferente, né, do clima inóspito. Só relacionamento, vocês aproveitam para fazer algum workship ou alguma... Não, mas isso é o cliente que leva todo mundo para montagem. Então, você imagina uma equipe de 60 pessoas, que são a equipe própria nossa e as equipes de terceiro, que ela cresce a equipe conforme a demanda. Eles ficam ali super confortáveis, bem hospedados, se alimentando muito bem. Na hora que não estão trabalhando, eles podem jogar um futebol, pode jogar uma sinuca, assim. Existem outros lugares de atuação aqui. Quando a gente fala só de stand, é pavilhão. Mas quando a gente fala dos hotéis, quando a gente fala dos espaços de evento, que a gente trabalha muito nos buffets, que o controle é nosso,
ou que você não está ali à mercê de outras empresas, porque eu acho que a grande diferença, Nathalie, é você ter domínio total da situação. Só você está trabalhando ali como montadora. Desculpa a palavra montadora, mas está no momento da montagem. É só a tua equipe que está ali. Diferente de um pavilhão que você está ali se degladiando em espaço, Exato. em lugar, espaço na calçada ali na rua para poder deixar suas coisas. Então, eu acho que parte do nosso sucesso de manter a equipe, estar com a gente há muito tempo, de preservar muito a equipe, é por conta do tipo do nosso negócio também, que é diferente diferente, montagem, né? A gente também trabalha com cenografia e esse ano nós vamos com tudo, né? Porque que legal. a gente cansou de ficar descansando no final do ano, né? Porque a sazonalidade das feiras é de março a outubro, depois, né? Então, a gente está vindo com tudo. O ano passado, inclusive, montando uma feira inteira de mais de 100 stands no Royal Palm, e que foi essa experiência incrível. E você sabe que agora eu vou fazer uma conexão. Na pandemia, teve muitos montadores empreiteiros que desistiram das feiras para poder ir para móveis planejados. E nunca mais voltaram. Não retornaram. Entendeu? Então, assim, eu percebo também que quem tem uma pegada mais cenográfica, que tem essa tranquilidade, porque o pavilhão é... Isso. Entendeu? É assim, é essa loucura, diferença, né? talvez. Eu acho que pode ser. Agora, vou pensar nisso, como trazer essa mentalidade um pouco mais tranquila, né? Assim, eu posso dar umas dicas. Eu quero. A primeira delas, eu vou te falar. Por favor, vamos lá. Nossa. Tô aqui para aprender. Acho fundamental, e eu preciso fazer aqui um pouquinho de merchan. Não tem como. Até porque nós estamos num canal aberto, você é nossa aluna, eu tenho certeza, você já fez alguns depoimentos, já falou pra gente no particular, você é grata por algumas coisas que ali você viu. Acho que grande parte da nossa missão, minha e do Bueno, nós não temos filhos e a gente também não quer ver a Bueno acabar, e a gente fala, vamos deixar nosso legado, e a gente entendeu que compartilhar a nossa história e nossa experiência é parte do nosso legado. Onde eu quero chegar? Acho que uma das coisas importantes é, de verdade, assistir o nosso curso Fundamentos da Arquitetura Cenográfica. Ele está na plataforma, a gente vai falar sobre isso, como que vão ser os lançamentos, vai acontecer isso aí no momento que tiver que ser, eu não sei que horas que esse momento vai acontecer junto com o nosso vídeo, mas assim, a gente fala muito sobre isso. O que eu quero trazer aqui? Para nós, existem dois pesos quase de igual valor, que é o nosso cliente e o nosso colaborador. A gente coloca no mesmo lugar. E a gente percebe, às vezes, que dentro de uma condição um pouco mais árida, que é um pavilhão, não tem uma preocupação nem aonde o colaborador vai comer. Eu estou falando de empresas que deixam a sua equipe lá. Às vezes não tem um ar-condicionado, na grande maioria não tem água e não tem comida. É disso que eu estou falando, uma leitura muito rasa. Mas também é um apelo para que a gente melhore isso, porque as pessoas também precisam de subsídios, precisam se sentir importantes, bem tratadas, bem cuidadas. A gente não deixa carregador sem comida, porque a gente sabe que as empresas de carregadores deixam eles na mão com comida. Então, a gente faz questão de dar alimentação para quem está com a gente, mesmo que ainda seja terceiro. A gente não deixa a nossa equipe dentro de um pavilhão, por exemplo, sem um cafofinho. E a gente fala cafofinho, a gente monta nosso cafofinho, a gente fala nosso QGzinho. Lá não pode faltar a cafeteira do cafezinho para todo mundo, a água, um snack, uma coisinha para comer. Não existe montagem noturna que não vá ao lanche da madrugada, um chocolate para levantar o ânimo das pessoas. A gente precisa falar disso. A gente precisa falar disso. Então, parte disso a gente fala muito na nossa comunidade, a gente fala muito na nossa plataforma, porque não tem como educar sem valorizar, né? Então, desculpa o jabá, né? Sim, não, mas é incrível. Esse momento. Incrível. Eu já tentei muito fazer isso e acabou não dando muito certo, mas eu não tinha pensado em fazer um cafofo. Faz um cafofo. Porque eu deixava assim, o balcão, alguma coisa assim, mas tem que ter. Faz um fechadinho. E a mentalidade também, né? Que a gente tá falando de cenotécnicos e montadores mais Isso. cedo. Porque também, assim, às vezes a gente quer cuidar e às vezes a pessoa não tá nem... Ela não tá educada mentalmente. Ela nem assimila. Não assimila, aí, né? Não assimila, é verdade. Sabe, é educação. Mas daí, partindo dessa... Não é um desejo nosso. Tipo, então, tem algo que fala assim, quantas vezes você vai falar, né?
10 vezes, 20 vezes, educação é a 100 repetição, vezes, né? 700 vezes, não tem problema. Mas se isso está dentro de você e você fala assim, eu não quero para o próximo o que eu não quero para mim, a gente entende que às vezes, porque a gente, poucas vezes a gente é surpreendido dessa forma. A gente quer encantar, quer fazer, a gente faz com aquela intenção. E às vezes vem alguma equipe de terceiro tudo que aceita e olha de uma forma diferente ou não dá aquele valor. Assim, naquele momento. Mas depois para refletir, começa até, nossa, olha, não é que é bacana mesmo? Igual, muitas empresas hoje, eles não veem empresas de carregadores, eles não veem a hora de trabalhar com a Bueno. Legal, Por quê? Gostoso, Porque né? sabe gostoso, é como gratificante. que a gente trata, como que a gente vai receber eles e a gente faz isso porque nós somos assim, né? Então, eu acredito que eu mesmo já fui vencido várias vezes dentro da empresa, de querer uma vontade própria, né? Claro, que daí se a gente não... Hoje a gente já parte de uma outra forma, né? Hoje com a mentalidade que a gente tem, a gente sabe que primeiro você tem que colocar uma ideia, trazer todos para conversar, e, enfim, tem todo um processo, uma jornada para que as coisas aconteçam. E isso é natural. Então, antigamente, né, chegava com uma ideia, colocava aquela ideia, não, vamos fazer assim, mas não dava nem o valor que precisava, nem o porquê, não tinha um contexto, uma história para falar. Morria no outro dia, tinha que dar significado. Morre no outro dia. Tem que dar significado para uma ideia. Você não consegue aliados dentro da empresa para que entenda o que você está fazendo. Então, eu acho que é sobre isso. Às vezes você tentou aplicar igual, né, você disse, né, Nathalie, de uma certa forma e não deu certo e tal. Às vezes a equipe mesmo resiste. Tem resistência. Tem resistência. Mas o seu desejo você sabe por que você está fazendo aquilo. Você teve uma visão e você está vendo lá na frente. Daí você, talvez, a rotatividade começa por aí. Olha você começa aí e vai deixando o pingo bater que uma hora fura a pedra. E vai, porque a gente, nós somos iguais, profissionais iguais dentro da nossa empresa. A gente precisa, né, abraçar todos e todos irem juntos. Claro, e daí funciona. E até quem quer educar se cansa, né? Às vezes. Lógico. Então, mas daí você tem que respirar. Você fica ali, não, mas eu quero... exato, é sobre falar, inteligência emocional, assim. Inteligência. É por isso que você é uma líder. Sabe, você não, infelizmente, cansar não faz parte da liderança. Descansar precisa, mas... Não, descansar precisa. Eu tô falando... sim, eu entendi. Cansar no pensamento. Não, amanhã tenta de novo. Mas por isso que eu falo muito... Eu gosto muito de ambiência para ajudar com isso, sabe? Eu acho que... eu fico muito presa ali ao meu mundinho, né? Pra você ter uma ideia, os meus amigos acabam sendo os meus colaboradores, porque eu convivo com eles... a semana inteira, às vezes à noite, tá no pavilhão. A sua relação já tá ali, né? A minha relação tá ali. Isso acontecia muito mais. Então, e cada vez mais eu tô percebendo de que para continuar na minha evolução não, eu não posso desistir. Eu tenho que estar junto com pessoas como vocês, por exemplo, que também estão pensando lá na frente. Então, como que eu faço para chegar lá? Então, acho que é uma dica muito boa para quem quer sair, estourar a bolha, né? Assim, eu tenho aquela vontade de aprender e fazer. Aí chega mas pra que você vai fazer? Não tá ganhando dinheiro assim, não é, sabe? Então, assim, é a ambiência. Você se conectar cada vez mais com pessoas que estão pensando mais que você, maior. E aí você fala, eu tô pequena ainda. Tem a ver com expansão, talvez não com tamanho, mas acho que é o que você falou legal, o furo da bolha, né? O furo da bolha, entendeu? Que ondas, Exato, assim, que níveis, né? Eu vou ficar... é uma escolha. Eu fico próximo de pessoas que vão dizer assim... Não, pra que você vai fazer isso aí pro seu pessoal? Você já não paga ali almoço? E o povo se vira. Ou se conecta com pessoas. Vamos fazer algo, né? Por exemplo, a Feira da APAS, ela já está no 2º ano consecutivo que eles mesmos estão oferecendo os lanches e suquinho. Não sei se vocês viram isso. Vi. Então, assim, eu acho que é uma... Gente, é excelente É uma evolução. É uma evolução, entendeu? É uma evolução. É um respeito, né, um respeito, Nathalie? É um respeito. E é isso, é sobre a gente manter... E sobre a gente atrair e sobre a gente encantar quem está do outro lado para vir, porque existe um mundo a ser explorado, né? Eu lembro uma visão assim, eu sempre fico olhando, nossa, eu vejo o nosso setor, ele tem
tanta possibilidade. Eu visualizo uma cena que aconteceu comigo e com o Bueno. A gente estava num trem, num metrô não, um trem, sei lá, metrô externo que fala, né? Em Dubai, que a gente foi na Expo Dubai. Ai, que delícia. E a gente, aliás, foi maravilhoso mesmo. A gente estava naquele trem, que legal estar aqui. A gente já tinha visto o futuro. A gente foi lá ver o futuro e voltamos para cá, né? Mas ainda assim, a gente estava numa discussão. Você vê o pensamento, né? Eu acho que isso é muito legal. Esse pensamento do Bueno, inclusive. Ele olhou aquele deserto, porque de um lado a gente foi saindo da cidade para chegar no lugar que está lá a exposição. Nathalie, era só deserto. Então, tudo que a gente já tinha visto de possibilidade, de potência de construção, por outro lado, ainda estava tudo a ser construído. O Bueno olhou aquilo e falou, amor... Mas eu via um brilho no olhar dele. Mas uma empolgação, amor, olha isso. Olha quanto futuro que tem aqui para ser feito. Olha, me arrepio quando eu conto isso. Olha quanto futuro ainda tem pra gente. Eu vejo a nossa área desse jeito, Nathalie. É lindo, é emocionante. Eu vejo porque a gente lida com pessoas, nunca vai acabar. Aliás, né, Nathalie? Nunca vai acabar, porque desde que a gente se conhece por ser humano... O mercado de as troca... As pessoas fazem troca, né? Fazem troca. Sempre para as pessoas. Você tem o quê? Você tem farinha, eu tenho azeite. Então, assim... Troca. Isso já é uma feira de negócio. O negócio sempre existiu e sempre vai existir. Sabe que um dos meus mantras esse ano é nada falta, tudo está sendo construído. Ai, perfeito. Então tem tudo a ver com isso. Tudo a ver. Tudo a ver. Porque eu comprei uma casa e comecei a reforma. E aí eu queria a casa, né, pronta até o Natal. E aí teve um momento que eu relaxei. Falei, não vai ficar pronta até o Natal. Então, assim, aceita que dói eu menos. tenho dois caminhos. Ou eu fico doida e choro, ou eu aproveito a parte boa da casa para poder receber as pessoas. E assim, e a reforma não acabou ainda, eu dei um pause, agora começou as feiras. E toda vez que eu entro, às vezes eu olho aquela parede, eu falo, nada falta, tudo está sendo construído, tudo a seu tempo, tá que tudo legal, Nath. Olha que dica valiosa essa que você acabou de dar pra eu gente. acho, sabe? Porque senão a gente... E a mesma coisa, às vezes, um cliente nosso, né? Num evento, numa feira. A gente atendeu essa feira de mais de 100 stands e a gente estava atendendo uma marca super famosa. E ele pediu para fazer lá uns brises com um Pantone, ele queria que fosse lona. Tentamos uma vez, ele não gostou. 3 vezes eu mandei trocar. E aí, na quarta, eu falei, veja bem, isso não vai ficar bom. Então, eu vou te bonificar, eu vou fazer uma troca desses brises por um painel de LED. Nós mesmos vamos custear, porque eu quero que você relaxe e aproveite o tanto de coisa que você precisa fazer na feira. E o cliente ficou feliz. Então, assim, no nosso mercado, essa eventualidade, e fica a dica também para quem trabalha nesse mercado e quem quer entrar, a gente se dedica, a gente planeja, mas tem hora que você precisa ter essa inteligência emocional, dizer, opa, peraí, a partir daqui, assim, não dá para fazer. Muito legal. Respira, para, né? Junta a equipe, assim. E o legal da gente ter uma equipe boa é que aí você começa... E se a gente fizesse aquilo? Não, mas e se a gente desse a solução e tal? Entendeu? Então, eu aprendi isso com o tempo, né? A gente, no começo não é fácil, porque a gente quer até o último tentar para fazer. Mas chega aqui a maturidade profissional nesse mercado, vai te trazendo, opa, exatamente, aqui é o limite. Nossa, que legal a gente saber os limites de todo mundo. E a gente precisa começar a partir para o nosso final. E claro que a gente não vai deixar de perguntar uma coisa importantíssima, como que você se enxerga, a Nathalie? Como que você se enxerga daqui a 10 anos? Não, vamos falar de 20, que você é muito jovem. Como que você se enxerga daqui 20 anos no nosso mercado, Nathalie? Olha, ontem, quando você me mandou algumas perguntas, eu fiquei pensando, foi muito provocativa, assim. Não sei se eu tenho uma resposta, porque o dia de amanhã, né, só sabe, quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. Mas como eu me imagino, assim, muito inspiradores que vocês falaram em relação a legado, sabe? Porque eu tenho só 40 anos, tem muita gente com muito mais experiência construtiva do que eu, mas eu tenho uma vontade enorme dessa questão da educação, de transformar. Então, né, eu comecei nosso bate-papo aqui falando sobre por que eu entrei nesse mercado, por que ele me escolheu, dessa transformação. Então, seria lindo eu daqui 20 anos estar nesse mercado, o meu filho
de 5 anos ali já brinca um pouquinho de desenho. De 5 anos. Quando tiver 7, vai estar ali. vendendo, eu acho que um stand, Eu uma área. Eu tô Você achando, sabe né? que o aniversário dele agora em fevereiro, de 5 anos, o tema que ele escolheu foi Grupo Plus. É mesmo? Nós convidamos todos os filhos dos colaboradores e fizemos um bolo do Grupo Plus pra ele em plena terça-feira lá no escritório. Que legal. É paixão né? também, tá no caminho certo. Tá no caminho certo. O negadinho tá ali. E tá ali, entendeu? É claro que, assim, daqui a 20 anos, o Pedro com 25, né? A gente falou tanto da inteligência artificial, né? Do quanto que as coisas vão evoluir. Mas eu me vejo... espero estar daqui a 20 anos feliz e satisfeita por tudo que eu tô construindo hoje aos 40. Muito legal. Olhar Então, pra trás e falar... olhar pra "Putz, trás." Eu, lá E- nos 40, fiz o que tinha que ser feito. Fiz o que tinha que ser feito. E eu acho que, assim, a minha intenção é poder atingir o maior número de pessoas e ser plural, né? Não é sobre ego, é sobre eco. Tem minha professora da felicidade, estava comentando que eu Maravilhoso sou isso. coautora de 2 livros que falam que você pode aprender a ser, né, a ser mais feliz. Né? Porque quem trabalha nesse mercado, a gente sabe também que esse negócio é muita loucura, é muita correria, então você tem que ter aquela inteligência emocional e respirar fundo, enfim. Então, eu me vejo muito assim, daqui 20 anos, assim, se eu não ajudei 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, mas se eu puder ter transformado a vida de algumas, principalmente daqueles que trabalham comigo, que se conectam comigo, dos meus clientes, eu já vou estar super satisfeita. E Maravilhoso. na minha casa dos sonhos, né? Porque a arquitetura da minha casa, assim, eu desde pequena, eu fecho o olho, eu desenho ela, assim. Então, eu tenho a minha casa dos sonhos, eu imagino lá... Você vai estar morando lá. Eu vou estar você lá vai na estar rede, curtindo. da onde eu vejo a piscina, a cozinha. Os detalhes eu não vejo ainda, viu, Ricardo? Mas é incrível, assim, que o meu eu, a minha criança interior visualizou sempre essa casa. Então, me imagino lá. Você vai estar lá. Pedro, sem netos, tá? Quero curtir depois. Ô, Nathalie, pra gente terminar, eu gostaria que você deixasse um recado para quem estiver assistindo a gente, alguma mensagem, sei lá, algum desejo, não sei, o que você quiser, uma palavra final para quem tá aqui com a gente. Olha, eu acredito muito nessa questão do nada falta, tudo está sendo construído. E isso conecta muito com a educação, com a gente fala muito. Então, sempre dá para aprender mais. Eu acho que as pessoas têm que ter menos vaidade, principalmente as pessoas que estão há mais tempo no mercado, e seja o nosso, e seja qualquer outro. Então, se conecte cada vez mais com pessoas jovens que pensam diferente. O mercado muda todo dia. Isso é hoje, em 2025 e em 1800, entendeu? As pessoas verdade. precisaram se conectar com outras pessoas para se transformar, para evoluir. Então, nada falta, tudo está sendo construído. E vamos ter menos vaidade, sentar mais para poder aprender, para que a gente possa fazer um mundo melhor. Maravilhosa. Obrigada a você, obrigada a muito você. obrigada. Obrigada gente. pela presença. Obrigada demais. Gente, para você que está aí, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, mas faça também seus comentários, que é sempre muito legal quando a gente tem comentário. Ajuda a gente a, inclusive, promover mais conteúdos, mais encontros. Faça com que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas possível. A gente agradece imensamente a sua presença, Posso deixar Nathalie. aqui o nosso Instagram? Claro, por favor? deixa, Nossas a gente redes vai por aqui sociais. também. Eu baixei TikTok agora, viu, gente? Eu tô entrando na geração. Tá arrasando. Não, eu tô adorando os vídeos. Dá pra entender porque o pessoal consome tanto. É @NatiaCera e @Grupo Plus Estantes. Fiquem à vontade para me enviar mensagem com dúvidas. Eu amo compartilhar. Maravilhoso. A gente vai Ótimo. deixar aqui no descritivo também. Bu, foi muito legal, né? Que arrasou essa nossa convidada. Nossa, foi mais do que eu esperava. Eu sabia. Eu também sabia. Eu já sabia. A gente é dessa emoção, Brasil e Argentina. E aí? Quem ganhou? Quem ganhou? Argentina. Tudo Ok, dessa vez passa, né? Ai, muito legal, muito bom, gente. muito Muito bom. obrigada. Obrigada, Graças. Nath. Até breve. Beijo no seu pai. Pode deixar. Tchau. Tchau, gente.